Juntas em Oração. Participe do culto de oração para mulheres com a pastora Mariana Adams, toda terça-feira às 15 horas. E Deus falou, ministra sobre os olhos. Sobre os olhos, Deus, mas que coisa mais esquisita. Então eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 6. Vou ler o 22 e o 23, que é um trechinho da Bíblia que eu gosto muito. Aliás, é difícil a gente escolher o que a gente mais gosta, porque a Bíblia é sensacional. Mas diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. A gente ouve muito falar sobre as palavras, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com aquilo que a gente fala, porque são sementes, são profecias e as palavras têm poder. Mas a gente se esquece dos olhos. Os olhos são a janela da alma. E hoje eu queria perguntar para vocês: como vocês têm olhado para a vida de vocês? O que vocês têm visto na vida de vocês? Existem alguns tipos de olhares. Existe o olhar de luz e o olhar de escuridão, que a gente precisa controlar as nossas palavras. Nós precisamos também aprender a mudar o nosso olhar. Nós precisamos aprender a, muitas vezes, mudar o foco e a maneira como a gente encara as coisas. Vocês conhecem a história de Pedro? Pedro, quando ele tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para as ondas, olhou para o vento, ele afundou. Mas quando Jesus chama a atenção dele, ele volta a olhar para Jesus, Jesus o levanta e ele continua caminhando sobre as águas. Então, será que a gente está olhando e vendo só tempestades? Ou será que o nosso foco está em Jesus? Porque o primeiro olhar que eu quero falar com a gente é o olhar físico, é o olhar carnal. É aquilo que nós vemos com os nossos olhos da carne e graças a Deus que Ele existe, porque o contrário disso seríamos sermos cegas. Mas Ele existe, Ele é real e Ele está aqui. E Ele está aqui. O problema é que Ele é limitado. Esse olhar, Ele só consegue olhar aquilo que está na nossa frente. Davi, ele caiu por quê? Porque ele olhou Betseba tomando banho e se encantou com a beleza dela, e foi no dia seguinte, olhou de novo, e no outro, e no outro, e no outro, e assim ele pecou, e um pecado muito grave. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos carnais. Apesar deles serem uma bênção de Deus na nossa vida, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Cuidado com o que você está vendo, e eu não digo só filmes, o que você está vendo nas redes sociais, que pode despertar uma invejinha, pornografia, não é só isso. Cuidado com a limitação que o nosso olhar carnal nos dá, porque essa limitação, ela pode fazer a gente cair, ela pode minar a nossa fé. E eu vou contar uma história de uma pessoa que eu amo muito, que eu acho que foi a semana passada, retrasada, não lembro, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando: aconteceu uma coisa tão chata, eu estou tão decepcionada com meu marido. A gente estava na garagem do prédio e um vizinho fechou ele, xingou ele, fez uma baixaria, e o meu marido, ele não segurou a boca e ele desceu no mesmo nível do vizinho e xingou ele, mandou o vizinho para aquele lugar e falou que... E eu cheguei para ele e falei assim: eu estou tão decepcionada com você, que feio que você fez. Mas ele se arrependeu, porque na hora o Espírito Santo puxou a orelha dele, ele se arrependeu e falou para ela: puxa, eu estou arrependido do que eu fiz. E ela: Mari, que coisa chata, eu estou tão decepcionada. Você tem que mudar o seu foco. Ele fez uma coisa feia, e quem não faz? Mas você tem que olhar por outro lado. Ele ouviu a voz do Espírito Santo dentro dele, e isso trouxe arrependimento. Então não fala para ele que você está decepcionada, fala que você está feliz, porque ele ouviu a voz do Espírito e ele se arrependeu. É verdade, eu preciso mudar o meu olhar. Então é disso que eu estou falando. A gente tem que mudar o nosso foco e não enxergar só com os nossos olhos carnais. Jesus,
ele tinha um olhar cheio de luz. E aqui nesse trechinho de Mateus, nós vemos que nós podemos ter um olhar cheio de luz também. Eu gosto de uma historinha que eu ouvi uma vez numa pregação, não está na Bíblia, é só uma historinha, mas Jesus ele estava andando por um caminho com os discípulos dele, e eles começaram a sentir um cheiro muito ruim. E os discípulos começaram a comentar: mas que fedor, que cheiro ruim, da onde será que está vindo isso? E conforme eles iam caminhando, o cheiro ia ficando mais forte. E nossa, você está sentindo, Jesus? Mas que fedor, deve ser algum bicho morto, deve ser um bicho que está morto há dias. E aí eles chegaram num cachorro morto na beira da estrada. E aí eles começaram: que nojo, olha, tem mosca, os urubus já estão chegando, olha, já tem larva comendo ele. Ele não tem mais olho, está nojento. E Jesus, só olhando aquela cena, Jesus parou, olhou e falou: é verdade, ele está realmente assim do jeito que vocês falaram, mas vocês repararam que esse cachorro tinha dentes lindos? Então Jesus, ele consegue ver coisas boas, mesmo numa situação que não é lá muito agradável, que não é lá muito boa, porque os olhos dele são cheios de luz. Então tudo que ele vê é luz. Se nós tivermos esse olhar cheio de luz, tudo que a gente vê vai ser luz, mesmo que não seja uma situação muito agradável. Jesus, ele viu uma prostituta, mas ele enxergou uma mulher restaurada. Ele viu um homem que roubava o povo através de impostos, Zaqueu, mas ele não viu só isso. Ele viu um homem que passou a ajudar o povo. Ele não enxergou somente o amigo dele, Lázaro, morto há dias, mas ele enxergou, ele viu a glória de Deus naquela situação. Então, eu não sei o que vocês estão enxergando na vida de vocês, em alguma área de dificuldade que vocês estão passando. Vocês podem enxergar nisso a glória de Deus. Mesmo que vocês falem: não tem mais jeito, não tem mais esperança, já morreu, já está cheirando mal. É para a glória de Deus. Então, hoje eu quero desafiar a nós todas, inclusive eu, você que está aí no YouTube, a ter esse olhar de luz. Jesus, ele enxerga os nossos corações. E eu te pergunto agora: o que você está vendo, mulher, dentro da sua casa? Quando você olha para o seu marido, quando você olha para o seu namorado, quando você olha para o seu noivo, o que você vê? Você vê um homem grosso, você vê um fracassado, você fica decepcionada com o que você vê? Ou você vê um homem que está chegando chato em casa porque ele está cansado, porque ele batalhou o dia inteiro para trazer algum sustento para dentro da sua casa? Você vê uma pessoa que está chegando suada, fedida, ou você vê simplesmente um homem cansado porque ele está lutando pela família dele? Quando você olha para os seus filhos, o que você vê? Você vê um menino que não vai ter jeito? Você vê uma menina que está ficando piriguete? Ou você vê um jovem, uma criança restaurados? Eu lembro que a Fê, ela teve uma filhinha, a Luísa, que nasceu prematura, 7 ou 6 meses, Fê, 7 meses. E eu orava todo dia com a Fernanda pela Luísa. Porque ela nasceu muito pequenininha e ela ficou internada meses no hospital, né, Fê? E eu orava: Senhor, hoje nós vemos uma menina tão frágil, um nenê tão frágil nas tuas mãos. Mas o Senhor vê uma mulher restaurada, o Senhor vê uma guerreira de oração, porque o olhar de Jesus, ele não é limitado. Então hoje eu quero tirar esse limite do nosso olhar, mesmo nas situações que não parecem ser favoráveis. Como você está olhando os seus pais, você quando olha para eles só vê um bando de gente velha, chata, que pega no seu pé? Ou você vê pessoas que te amam, que estão cuidando de você para que você não se desvie e não entre numa roubada? Quando você olha para o seu corpo, você só enxerga as suas gordurinhas a mais ou a menos? Ou você vê um corpo saudável, pernas que te deixaram chegar até aqui e olhos que estão fazendo você nos assistir pela internet? Quando você olha para a sua vida financeira, você acha que está tudo caos e que nada vai acontecer e que não tem como sair desse buraco que você está? José, ele foi literalmente jogado num buraco e ele se tornou o governador do Egito.
Então não limite o seu olhar para a situação ruim que você está vivendo hoje. E o terceiro olhar é o olhar espiritual. É o olhar que nos faz enxergar as promessas de Deus na nossa vida. Abraão, ele não tinha descendentes. Ele e Sara, eles tinham um sonho de ter um filho. Mas os anos foram passando e aquilo não acontecia e eles não tinham mais esperanças porque eles não viam nada acontecer. E um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua tenda e olha as estrelas do céu. Vê se você consegue contar essas estrelas. É assim que vai ser a sua descendência. Olha as areias do mar. Você consegue contar cada grão? É assim que vai ser a sua descendência. Então hoje, no louvor, Deus estava falando comigo: chama as Saras. Saras, olha para o céu. Vocês conseguem contar as estrelas? Aqui em São Paulo a gente consegue, mas imagina, lá no deserto, naquele tempo, um lugar à noite completamente sem luz, você conseguiria contar aquelas estrelas? Imagina uma praia, você consegue contar as areias, os grãos de areia? É assim que vai ser a bênção de vocês, Saras, princesas de Jesus. Sara significa princesa do Senhor. Vocês são princesas do Senhor. E a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, como é importante para o Senhor a gente imaginar, a gente sonhar com a promessa que Ele tem para cada uma de nós. Pode ser que agora você não esteja vendo, assim como Sara e Abraão não estavam vendo, mas Deus está te chamando. Veja o que eu tenho preparado para você, não com esses olhos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com os olhos que não têm limites, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Para quê? Para nos dar o fim que a gente deseja, e eu creio que aqui todo mundo deseja um fim de vitória. Então pensa na sua vitória, Deus tem muito mais, isso é muito maravilhoso. E para concluir, a gente vê lá no livro de Gênesis 1:31, que diz assim: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Deus viu que tudo que Ele tinha feito era muito bom. E essa frase se repete no livro de Gênesis 5 vezes. Deus viu que era bom. E isso nos mostra que Deus, Ele se agrada da sua criação. E você é criação de Deus, você é filhinha de Deus. E quando Ele olha para você, Ele se agrada, Ele vê que você é muito boa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então quando você se olhar no espelho, veja muito mais do que aquilo que Ele te mostra. Veja o seu coração, veja a sua promessa. Peça para Deus te dar os olhos dele. Peça para Deus encher o seu olhar de luz, para que aquilo que você esteja vendo se enche de luz e não de escuridão e não de trevas. E isso também nos mostra que essa frase, quando a gente analisa ela um pouquinho mais de perto, nós vemos que para Deus declarar que aquilo que Ele tinha criado era bom, Ele teve que enxergar aquilo que Ele fez. Então enxergue aquilo que Deus tem feito na sua vida, e tudo que vem de Deus é bom. E essa palavra no original, Deus viu que era bom, vocês sabem o que significa? Significa ver. Significa exatamente isso. Deus viu, Deus olhou, Deus conferiu, Deus inspecionou e viu que era bom. Então, não se trata apenas de um olhar qualquer que a gente tem que dar na nossa vida, mas se trata da gente ver da maneira como Jesus viu, com os olhos que Ele vê as coisas. E quando eu olho para vocês, e quando eu imagino quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, eu vejo muitas Saras, muitas princesas de Deus. Eu vejo muitas promessas a serem cumpridas. Então eu não sei qual é a área da sua vida que você olha
e não vê nada, que você olha e vê um vale de ossos secos, mas assim como aquele profeta não enxergou só aquilo, ele profetizou e enxergou um exército marchando. Então não está bom, não está do jeito que você queria, profetiza e veja pelos olhos da fé a promessa cumprida na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês e em seguida eu vou chamar a equipe de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo. Você que veio aqui hoje buscar algo específico de Deus, seja para o seu casamento, seja a libertação de filhos, seja a conversão de familiares, seja a sua área financeira, você que veio com algo específico para o Senhor, eu peço que você venha aqui na frente e nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, no seu escritório, se você puder ficar em pé, se você tem algum pedido específico para o Senhor, fique em pé e nós vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos derramamos agora na sua presença e eu sou uma delas que estou aqui na frente pedindo por algo para a minha vida que o Senhor sabe muito bem o que é. O Senhor conhece cada uma dessas princesas do Senhor que estão aqui na frente e eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando tudo aquilo que elas estão colocando no seu altar agora, Senhor. Pode ser a vida financeira, pode ser um casamento, pode ser a conversão de alguém, pode ser, Senhor, a vida financeira, pode ser a vida profissional, portas abertas, filhos que estão doentes, que estão em drogas, pode ser essas ideologias nojentas do mundo que estão entrando nas nossas casas. Eu peço que o Senhor visite cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa tocar nos olhos delas e que elas possam enxergar luz onde há trevas, que elas possam enxergar, Senhor, como as estrelas do céu, a sua promessa se cumprindo na vida delas, ainda que elas olhem e esteja morto e já esteja cheirando mal, Senhor, tudo isso é para a glória do Senhor, que elas possam enxergar a glória do Senhor onde há escuridão. Em nome de Jesus eu te peço, acende a chama da fé nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém.